aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e este é mais um vídeo do canal Codificando com o Gabriel. E neste vídeo a gente vai fazer a segunda revisão de tudo que a gente aprendeu, né? Para vocês que não sabem, lançou o primeiro vídeo da revisão, onde eu reviso sobre a estrutura do while, for, do if, o e, o else if, o else também. E um pouco de lógica de programação também. E aí, neste vídeo a gente vai revisar sobre os arquivos headers e as variáveis de arrays. Funções, então, as funções a gente já revisou no vídeo passado, mas a gente vai revisar o arquivo header e os arrays basicamente. Tem o comando fgets que a gente também vai revisar. Então são essas três coisas que a gente vai revisar. E aí, no terceiro, a gente vai fazer outro mini projeto, que é o resto. Para você que não sabe, eu vou fazer 3 vídeos do canal. Vão ter 3 vídeos, onde eu vou revisar tudo que a gente aprendeu, para a gente partir para uma coisa de ponteiro, arquivo, leitura de arquivos e essas coisas. Então, a gente vai fazer esses 3 desafios e vamos revisar, né, tudo que a gente aprendeu para a gente ir para a próxima parte. Então esse é o segundo, o primeiro já saiu, onde a gente faz um mini projeto, né? Lógica de programação, onde eu ensino fazer menus com o comando while, onde eu reviso as tabelas que a gente viu, o comando if, e a gente revisou um tanto de coisa lá, deu mais de 30 minutos o vídeo. E esse daqui é um projetinho simples. É uma coisa mais simples, não é igual naquele vídeo, deu 70 e tantas linhas ou por aí. Mas é uma coisa mais curta, só pra gente relembrar, certo? Essa parte de arquivo header e funções públicas, essas coisas dentro do arquivo header. Então vamos criar um novo projeto, console application, next, e a linguagem é C. A gente está na aula 23, pelo que eu não me engane. Deixa eu ver aqui. 22. É a aula 23. Então, a gente só precisa remover essa biblioteca. E vamos executar e ver que está funcionando tudo certinho, né? Hello World. Ok. Agora, vamos começar criando aqui um arquivo, new file, né? Como a gente viu. E a gente clica em Files e coloca Header. Next. E a gente vai dar um nome aqui de... Deixa eu pensar aqui, pode ser... Vamos chamar de funções, que é um arquivo de funções. Mas você vai colocar uma função, chamar qualquer coisa, seleciona o debug, o relays, finaliza. Né? Só falando aqui para vocês, se vocês colocarem o nome aqui e clicar aqui, ele já vai redirecionar para a aula 3. Só você dá o save mesmo e finaliza. E você vê que ele cria uma nova pasta chamada headers, que aqui vão ficar todos os arquivos headers, então ele automaticamente já cria. Então aqui dentro, ele já faz tudo, o if, def aqui, o define, o end, if aqui. E tudo certinho, aqui, como a gente já revisou aqui, é aqui dentro que a gente vai, no meio disso tudo que a gente vai colocar o nosso código. Qual a ideia? O que a gente vai fazer aqui hoje? A ideia é criar uma função no header e a gente chamar esse arquivo no main, e essa função ela vai ser uma função que exibe strings, ou seja, arrays do tipo char. E aí a gente no main a gente vai usar o fgets lá, criando uma variável char e fazendo a pessoa digitar um texto na tela. E aí ele vai chamar a função e o parâmetro vai ser essa variável, onde ele vai exibir essa variável na tela. Então, vamos primeiro criar uma função do tipo void
chamada de printar strings. E aí aqui dentro a gente vai criar um parâmetro, que é um parâmetro char que eu vou chamar de string. E aí a gente vai falar que ele é um array. Quando a gente cria uma variável e a gente coloca, como a gente já viu, né? E a gente coloca os colchetes, ela vira um array. Então a gente só precisa dar um printf e exibir aqui. A gente usa o S de string, e a gente vai colocar aqui ela. Ok, tá feito nossa função aqui. E agora a gente dá um Ctrl S, né? A gente salva as funções.header. Vamos vir aqui no main.c e vamos dar um include. E a gente vai colocar aqui dentro, como a gente já viu, né? Assim a gente importa os do local do URGC. E aí com as aspas a gente pode importar os outros. Ou seja, a gente pode colocar aqui. Se eu colocar funções, ele já aparece aqui. Ele já pega. A gente já coloca. E ok. Vamos criar primeiro uma variável char chamada string. Eu vou colocar minúsculo para não dar conflito. E eu vou colocar que ela vai ser um array. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um printf. Printf. Ele já até apareceu aqui, ó. Printar strings. Printf. Eu vou colocar aqui dentro. Digite um texto. E eu vou colocar 2 pontos e espaço. Aí aqui eu vou pôr o fgets. Vocês lembram como que é o fgets? Se não lembram, eu vou mostrar aqui agora. O fget é o seguinte, ele tem 3 parâmetros, só pra gente relembrar. O primeiro parâmetro é a nossa variável char, que é um array. Porque precisa ser uma variável char, porque ela é a única que tem textos na linguagem C. E precisa ser um array para colocar mais de um texto. Então, agora, é exatamente isso que a gente tem e a gente passou aqui. Agora, a gente precisa colocar qual é o tamanho dessa string aqui. Então, a gente vai colocar aqui. Aí, uma coisa para relembrar, a gente precisa colocar o tamanho aqui, mas você pode estar pensando, por que a gente não colocou o tamanho aqui? E é bem simples a resposta. Quando a gente não coloca nenhum valor aqui dentro, a gente deixa para o compilador falar quantos valores tem. Então, se eu não colocar nenhum valor e criar um array que tenha G e A, o compilador automaticamente vai colocar aqui como 2. Ou seja, se a gente deixa sem nada, ele vai automaticamente colocar. Quer dizer, se a gente deixa sem nada aqui, ele automaticamente vai ver quantas posições tem e vai colocar aí. E se a gente coloca, ele não vai mudar. Mas a gente vai colocar aqui. Por quê? Porque a gente não definiu aqui. Ou seja, se a gente não colocar nada, o compilador vai criar ela e vai falar: ah, não tem nenhum array, tipo assim, não tem nenhuma posição, nada, então vai ser 0. E aí, aqui vai ser 0, a pessoa não vai poder digitar nada. E aí, não é isso que a gente quer o máximo de posições 100. Aí você se pergunta, mas por que não colocar 100 aqui também? Porque diferente dali, aqui, quando a gente chamar a função, eu já vou automaticamente colocar aqui um valor. Porque para vocês não sabem, o parâmetro que ele pega é um char string. É como se quando eu colocasse outra variável dentro desse parâmetro, ele fizesse tipo assim, string, essa string aqui com S maiúsculo é igual a string com S minúsculo. Então, aqui
quando eu executar essa função, eu vou colocar nos parâmetros o string minúsculo. E aí que tá, ele vai criar o string maiúsculo já colocando que ele é igual ao minúsculo. Então, o compilador já vai automaticamente dizer aqui quanto que é, porque ele já vai ser criado com um valor. Aqui não, aqui eu vou dar o valor para ele depois do printf. E aquele outro eu vou dar o valor para ele a partir do momento que eu chamo a função que ele é criado. A partir do momento do char string é igual e tal. Vou mostrar isso quando eu for chamar. É melhor quando eu for chamar a função. Mas, então, em segundo aqui, a gente vai dar o size of. A gente pode colocar 100 aqui, mas a gente usa melhor o size of. String. E a gente usa mais o size of. String, que ele já pega o tamanho. Que a gente também vai relembrar aqui do size of agora, né? Comando muito importante se você quer pegar quantas posições tem em um for, em um while, enfim. Agora, a gente pode colocar aqui... me enrolei aqui. Aqui, ó, faz essas coisas daqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui a gente precisa colocar qual é o tipo de entrada. Ou seja, a gente tem a entrada de teclado, a gente tem a entrada de arquivo, ou seja, ele vai ler o teclado, ele vai ler o arquivo, entendeu? Então, se eu colocar file aqui, seria para ele ler um arquivo. Se eu colocar stdin, é para ele ler o teclado. Eu quero que ele leia o teclado para a pessoa digitar. A gente vai usar o stdin aqui. Então, tá feito o nosso fget. A gente pode até testar aqui, né? Digite um texto. Gabriel é um programador. E ele acaba o programa, sem nenhum erro. Chegando até o retorno. Agora que a gente vai chamar a função. Depois disso, vamos colocar aqui. Deixa eu pensar aqui. Tá. Você digitou e aqui vai ter a string do que a pessoa digitou. E aí... Opa, fiz errado. E aí, em vez da gente fazer assim, a gente vai usar a função. Não é o melhor jeito de fazer, mas é só pra gente relembrar, né? São mini coisas só pra gente relembrar. Mini projetinho só pra gente relembrar. Ok, então vamos colocar aqui a função printar string e aqui dentro ela recebe um char. E aqui um char com... Ele até mostra aqui, né? Aqui dentro ele recebe... Opa! Aqui dentro ele recebe um char array. Então vamos passar a nossa variável string, que ela é um char array. E vamos executar. Gabriel é um programador. Opa! Você digitou, Gabriel é um programador. Então, ele funcionou aqui. E por que eu não precisei passar um limite para funções? Agora ficou melhor. Ele não cria função aqui no parâmetro. Então, seria igual no parâmetro, seria tipo isso daqui, entendeu? Então, aqui no parâmetro, ele vai criar aquela variável ao mesmo tempo que coloca que é igual a essa string aqui. Então, ele já está criando com isso daqui vazio, mas colocando que é igual a essa string. Ou seja, o compilador, ele já pega, afinal, essa string aqui, ela é no máximo 100 posições, então o compilador ele já pega quantas posições tem e fala. Não vai ser a mesma, porque se eu colocar um negócio na verdade, ele vai falar ali que tem 100 posições por causa do size of. E
Aí ele vai colocar o mesmo, que o compilador ele faz isso. Então, aqui ó, Gabriel tem um canal chamado Codificando com Gabriel e ele ama programar. Você ditou, Gabriel tem um canal chamado Codificando com Gabriel e ele ama programar. Isso daqui dá um array imenso. Imagina você colocar a mão num array. Gabriel tem um canal chamado... Gabriel tem um canal chamado Codificando Gabriel e ele ama programar. É um array imenso, né? Só para escrever Gabriel já tem 7 posições. Então é uma coisa grande. E é isso, gente. A gente completou aqui o que eu queria fazer. E eu vou pedindo para vocês se inscreverem no canal e comentarem no vídeo o que estão achando da playlist. E também deixar o like no vídeo, comentar o que estão achando da playlist e do canal. E é isso, gente. Tchau!